Jesus é uma bênção, yeah? Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Aqui vem, Deus, aqui vem a isca de Jesus. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis? Quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Ai, Jesus. Senhor. E eles responderam: alguns dizem que é João Batista. Ok. Outros, Elias. Tá bom. E ainda quem diga Jeremias. Ok. Ou um dos profetas. Dan. E aí vem Jesus perguntar. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Jesus foi muito sábio, ou é sábio. Ele é que está a te perguntar: a quem você revelou? Vocês, a quem vocês revelam que eu sou? Porque ele é. E aqui também ele está a dizer: e vocês dizem o que de mim? Mas vós, quem dizeis? Quem dizeis que eu sou? Quem é que vocês revelam que eu sou? O outro sentido é: vocês, os meus discípulos, o que dizem de mim? Porque ele já fechou. Jesus fechou. Jesus fechou o versículo 15 sobre a sua essência, quem ele é. Porque ele é. Eu sou. Eu sou. Mas Jesus queria mesmo perceber aos seus discípulos se eles já revelaram a algumas pessoas sobre o que ele realmente é. Mas também outra pergunta: os próprios discípulos, o que eles acham de Jesus? Jesus é tremendo, meu Deus. Jesus é tremendo. Jesus é tremendo. Mateus 16. Mateus 16, capítulo 14. 14, quer dizer, de 13 em diante. 13
E é Mateus 16, Mateus capítulo 16, verso 13 em diante. Mas é exatamente aqui no verso 16, onde Jesus, então, Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis? Quem dizeis que eu sou? Quem é que vocês revelam que eu sou? Mas a outra pergunta que não se cala: vocês mesmos, o vosso coração diz o que é sobre a minha pessoa? Mas também tem uma pergunta lá no fundo que vem te dizer: quem é que a quem vocês revelam o eu sou? Missões, o ID. Então, ousadamente, Simão Pedro disse. E Simão Pedro respondeu: tu és. Tu és, declarou, tá, Dan. Eu sou a quem, mas vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro responde: tu és. Depois ele fez: o Filho, tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Dan. Depois ele vem: o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Pelo meu Pai que está no céu. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro. Ai, Jesus. Da mesma forma, Jesus também recalca ao Pedro: eu te digo, tu és Pedro. E Pedro disse: tu és filho, tu és Cristo. E Jesus aqui pergunta: quem dizeis que eu sou? A quem vocês revelam que eu sou? A quem vocês revelam sobre eu sou, a existência do eu sou? E também vem uma outra pergunta: o que é que vocês falam de mim? E Simão Pedro ousadamente, né? E Simão Pedro respondeu: tu és. Eu sou. Tu és o Cristo. E Jesus também revela: pois esta revelação a ti, ou seja, não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Só foi pela revelação do Senhor que o Simão Pedro conseguiu trazer essa resposta. Da mesma maneira, eu te digo, Jesus falando ao Pedro, que tu és. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela.
és. Tu és. E as portas dos Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. E que ligareis na terra, ou seja, o que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado ou será desligado nos céus. Acho que é um Pedro. E então ordenou os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Mistério. E então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo, que na verdade é que eu sou, que é o Filho de Deus, que é o Jesus Cristo. Tu és o Cristo. E então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. A pergunta é qual? É esta. Why? Porque ele tinha que sofrer, tinha que ir a Jerusalém, ia passar por muitas injustiças. E aí vem muita coisa. Pedro, porém, chamando a parte, começou a demonstrá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. Verso 22. E virando-se Jesus, respondeu a Pedro: para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Uau! Uau! Mas Jesus aquilo, indo aos discípulos, verso 5, indo aos discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. Uau! E Jesus lhes falou, estejais alerta e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Aqui Jesus estava a lhes acautelar. E eles achavam que fosse fermento normal. Não, mas era o comportamento do diabo, os fariseus. Por isso é que Jesus aqui bate já de frente com a vara ao Pedro. E virando-se, Jesus respondeu a Pedro: para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Então Jesus declarou
aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe, me segue. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Aleluia. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca de sua alma? Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com suas obras. Com toda certeza vos afirmo que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Vindo em seu reino. E o Jesus lhes falou: estejais alerta e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Isso já lá no verso 6 do mesmo capítulo. E Jesus lhes falou: estejais alerta e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles estavam a entender outra coisa. Estavam a discutir sobre pão. Jesus. Jesus é tremendo. Então aqui, Jesus nos mostra que há uma grande necessidade de nós nos desligarmos da religiosidade. Precisamos nos desligar da religiosidade, querendo ver os milagres, querendo sentir ainda alguma coisa. Jesus é Dan. Ele é. Ele é. Jesus é. Ele é. Ponto final. Senhor, Tu és o Filho de Deus vivo. Acessar. Tu és o Filho de Deus vivo. Oui, c'est ça. Mais Tu és. Ele é. Porque ele já afirma: eu sou. Eu sou. Mas vós, quem dizeis? Quem dizeis que eu sou? A quem dizeis? Não. Quem dizeis? Quem você revela o eu sou? E você mesmo, o que você acha que eu sou? Sim, tu és filho de Deus. Tu és o Cristo, filho. Sim, está certo.
Mas eu já te disse que eu sou. Eu já te disse que eu sou. Por isso é que o Pedro aqui vem dizer que tu és. Tu és. Porque podemos dizer que não. Cristo. Não. Tu és. Porque ele já havia declarado que eu sou. Obrigado. Então Deus é isso. Deus é o que é. Ele é o Salvador, Ele é o protetor, Ele é tudo. Ele é. Por mais que não houvesse esses todos os atributos, Ele é. Deus não se... Ele não é definido por causa de certos atributos, não. Longe até de certos atributos que merecem toda a honra e glória. Ele é Dan. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é. Quer dizer, tudo que existe resume-se em uma pessoa. Dan. Deus. Jesus Cristo. Por isso que alguns dizem João Batista, é nome. Outros Elias, é nome. E ainda quem diga Jeremias, ok. Ou um profeta, sim, ok. Ok. Então Jesus, mas vós, quem dizeis? Mas vós, quem dizeis que eu sou? Antes mesmo de vocês me dizerem que vocês pensam em mim, mas vocês revelaram a essas pessoas que eu sou. Pode parecer meio que controverso, mas eu prefiro crer assim. Mas como eles não sabiam que só tinha que vir mesmo do Eterno, do próprio Deus, esta revelação, Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Filho de Deus vivo. Lá no verso 2 diz que então ele lhes ponderou. Quando começa a interceder, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. Ou, pela manhã, dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho nublado. E ele vai mais além. Sabeis com certeza discernir os aspectos do céu, mas não podeis interpretar os sinais dos tempos. Esta geração perversa e infiel pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será concedido a não ser o sinal de Jonas. Jesus se afastou então deles e partiu dali. Quer dizer que o sinal de Jonas já anda dado há muito tempo. Quer dizer, Jesus já havia lhes revelado. É que ele veio, 3 dias morreu, depois ressuscitou. Foi. Já fez o trabalho de evangelização, já lhes pegou, mostrou o caminho, tudo. Eles ainda querem. Quem ele é? É João Batista? Não. Elias? Não. Não.
Vocês já lhes revelaram que eu sou? Não. Vocês dizem o que é de mim? Eu sou. Tu és o Cristo. Tu és. É verdade. Jamais, ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue. Esquece isso. Mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira que eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, templo do Espírito Santo, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. É, Jesus. Da mesma maneira, eu... Ai, Jesus, que estupidez. Da mesma maneira, ou seja, eles aqui, começa aqui. Verso 17. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Meu Pai que está no céu é que revelou ao Pedro. Da mesma maneira, eu te digo, é como se fosse Deus falando com Jesus, que tu és Pedro. Deus falando com Jesus. Eu sou, ou seja, tu és filho de Deus. Não, e você é. E ele está dizendo aqui a Pedro: da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Cristo. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Jesus, nunca. As portas do Hades vão prevalecer contra Cristo. Darei a ti as chaves do reino. Jesus é que tem a chave do reino, dos céus. E que ligarei na terra haverá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra, ou seja, eu darei a ti a chave do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. E então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele Cristo. Quer dizer que Jesus estava a mostrar aqui ao Pedro, quer dizer, que estava a trazer o seu contexto. Jesus estava a mostrar ao Pedro que, conforme realmente o eterno Deus havia lhe coroado rei, dono, tudo, quer dizer, como ele fez, como ele fez ser o tal. Jesus. Oh, Senhor. Louvado seja o santo nome de Jesus. Louvado seja o santo nome. Mateus 16. Mateus capítulo 16. A partir do versículo 13 até
20. Jesus é dono de tudo, porque Ele é Rei. Ele é. Assim como Ele declara tudo isso, eu sou. As portas do Hades não prevalecerão contra ela, porque Ele é Deus. Só precisamos, sim, cada vez mais confiar, por mais que haja discernimento do nosso jeito, dizendo que pela manhã haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho nublado. Isso não nos leva à certeza absoluta, sem que haja uma revelação da parte de Cristo, assim como foi revelado ao Pedro. Não por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Quer dizer, tem que ser o dono a te revelar. Tem que ser Cristo a nos revelar. Quando Cristo nos revela, Ele nos revela reino. Aleluia. Quando Cristo nos revela, Ele nos revela o reino. Quando Cristo nos revela, Ele nos revela aquele que é santo. Aí vem a revelação divina. Só provém do Pai, porque Ele é. Nós te agradecemos, Senhor, por mais um momento da vida. Obrigado, porque Tu és. Tu és. E que as portas de Hades ou do Hades não prevalecerão contra nós. Quando o reino está em nós. Poder no nome de Jesus, o Filho do Deus vivo, pois nós não temos mais para onde ir, porque a vida eterna é Cristo. Vida eterna é Cristo. Se Cristo estiver na Boa Vista, o reino está lá. Se Cristo estiver na Mutamba, o reino está lá. A eternidade está lá. Se Jesus estiver no Sekele, Jesus, o reino, a eternidade é lá no Sekele. Se for para a Europa, a eternidade, o reino é lá na Europa. Quer dizer que onde Jesus estiver, ali está o reino e está a eternidade. Por isso, Senhor, te convidamos nesta manhã que esteja no nosso coração, na certeza de que Jesus estando em nós, o reino, automaticamente nós vivemos no reino. Aleluia. Vivemos no reino. E as portas dos Hades não prevalecerão contra nós, porque o reino está em nós. Jesus, a eternidade habita em nós. Digno o Senhor de todo louvor e toda glória. Obrigado.
A ti seja dada toda a honra no esmecimento do Eterno, na certeza de que tu és e mais nada. Obrigado, Senhor. Graça e paz. Shalom.